Vamos desvendar a verdade sobre a impressão em blocos de madeira. Essa técnica fascinante tem raízes históricas profundas e permite que as pessoas criem belos textos impressos ao longo dos séculos. A impressão em blocos de madeira envolve esculpir todo o texto em uma superfície de madeira lisa, tornando-se uma arte única que combina criatividade e habilidade. Um dos usos significativos desse método foi a produção de importantes textos budistas na tradição Mahayana. Ao esculpir cuidadosamente os símbolos em espelho na madeira, os mestres podiam criar cópias que eram não apenas legíveis, mas também visualmente impressionantes. Essa técnica permitiu compartilhar sabedoria e ensinamentos muito além dos autores originais, espalhando narrativas importantes por culturas e gerações. Imagine o quão revolucionário isso foi em uma época em que os livros eram copiados à mão e eram raros. Hoje, a impressão em blocos de madeira não é apenas uma relíquia do passado. Ela continua sendo uma arte valorizada por muitos, reconhecida por seus designs complexos e significado espiritual. Como essa técnica influenciou os métodos modernos de impressão e o mundo da arte. Subir Daxia não é fácil devido às quase verticais escadas de rocha, que desafiam até os turistas mais experientes. Assim que você começa a subida, se depara com um caminho íngreme que exige força e resistência, mas as recompensas definitivamente valem o esforço. Ao percorrer as escadas sinuosas, a cada curva surgem vistas deslumbrantes da paisagem ao redor. As enormes rochas e os penhascos íngremes criam um cenário impressionante, e cada passo é uma aventura. A trilha passa por uma vegetação densa, onde você pode avistar diversos animais, o que acrescenta a emoção. Muitos alpinistas acreditam que esse desafio traz uma sensação de realização, permitindo que eles superem limites físicos e se conectem com a natureza. Seja você um amante da adrenalina ou apenas em busca de um caminho cênico, Daxia oferece uma experiência que é ao mesmo tempo emocionante e visualmente deslumbrante. Surpreendentemente, é um fato que os speakeasies prosperaram durante a proibição. Na década de 1920, o governo dos Imak proibiu o álcool, levando donos de bares criativos a manter viva a socialização. Fingindo inocência, muitos desses estabelecimentos se disfarçavam de lojas de refrigerantes. Os clientes entravam esperando por refrescantes refrigerantes de raiz, mas alguns conheciam senhas secretas que lhes davam acesso a estoques escondidos de uísque. Essa disfarçada engenhosa permitia que os festeiros tomassem bebidas gaseificadas enquanto desfrutavam de coquetéis ilícitos. Tudo sob o olhar da polícia. Imagine, você entra em uma aconchegante loja de refrigerantes, troca risadinhas cúmplices com amigos e faz um aperto de mão secreto para acessar um mundo de emoções de speakeasy. Você sentiria a eletricidade da rebeldia em cada canto. Esses locais clandestinos proporcionavam uma fuga emocionante, promovendo conexões entre pessoas ansiosas para compartilhar bebidas proibidas e risadas. As travessuras inteligentes dos speakeasies durante essa era seca ilustravam não apenas a sede por álcool, mas um desejo de camaradagem e diversão. Então, enquanto você saboreia aquele float de refrigerante de raiz hoje, imagine as aventuras escondidas e as ousadas escapadas que ocorreram nesses movimentados bares subterrâneos. Descubra a incrível comunidade de Larvik Herx, que vive nas alturas. Este grupo único prospera em edifícios altos, que se destacam em meio às duras condições marítimas do inverno. Localizada próxima às regiões polares, a comunidade de Larvik Herx utiliza habilmente suas 10 usinas nucleares para fornecer energia e aquecimento, demonstrando impressionante habilidade de engenharia e adaptabilidade. Além de sua vida urbana, eles são uma parte importante de um ecossistema oceânico maior, que inclui diversas criaturas marinhas. Com suas tecnologias avançadas e uso inovador de recursos, essa comunidade ilustra o equilíbrio entre a natureza e a criatividade humana. Como eles mantêm a conexão com o oceano, vivendo tão acima dele? As complexas relações entre Larvik Herx, o mar e a vida urbana destacam exemplos fascinantes de resiliência e adaptação no mundo moderno. Você sabia que o nome Nick Merckx tem uma história interessante? Seu apelido é inspirado no amor pelos mercenários nos videogames, refletindo seu espírito competitivo. Como um streamer e gamer popular, Nick frequentemente adota um estilo de jogo agressivo, que lembra os mercenários fortes e habilidosos que ele admira nos jogos.
Mercenários são personagens que trabalham por dinheiro, mostrando força e estratégia, qualidades que Nick demonstra em seu jogo. Essa conexão entre seu apelido e seu estilo de jogo mostra como interesses pessoais podem moldar a identidade de um jogador no mundo dos games. Os fãs adoram assisti-lo não apenas pelo gameplay, mas também pela personalidade que ele traz para a transmissão. Quando você o vê jogando, não se trata apenas de vencer. É uma experiência de paixão e emoção em batalhas intensas. Então, da próxima vez que você o ver em ação, lembre-se da história, Merc, e como ela alimenta seu espírito competitivo. Prepare-se para se surpreender com as descobertas cósmicas da Voyager 1. Lançada em 1977, a Voyager 1 mudou profundamente nossa percepção do universo. Esta extraordinária sonda espacial iniciou uma missão para explorar Júpiter e Saturno, revelando seus segredos para a humanidade. Percorrendo mais de 11 bilhões de milhas, a Voyager 1 enviou imagens impressionantes que mostram as nuvens turbulentas e as enormes tempestades de Júpiter, incluindo a icônica Grande Mancha Vermelha, uma tempestade maior que a própria Terra. Saturno também revelou seus magníficos anéis, cativando nossa imaginação por gerações. A missão foi especialmente inovadora ao descobrir Titã, uma das luas de Saturno, que possui lagos de metano líquido e se assemelha a uma versão alienígena da Terra. As contribuições da Voyager 1 vão além de visuais deslumbrantes. Ela forneceu informações valiosas sobre as condições atmosféricas, campos magnéticos e a possível habitabilidade desses mundos distantes. À medida que avança mais no espaço interestelar, a Voyager 1 continua a nos lembrar dos vastos mistérios que aguardam descoberta no cosmos. O que mais poderemos descobrir enquanto ela ultrapassa os limites do nosso sistema solar? Acredite ou não, sua bunda é o músculo mais forte. O glúteo máximo, frequentemente chamado de bunda, não é apenas um termo da moda. Na verdade, é o maior músculo do corpo humano. Muitos podem pensar que as nádegas são apenas uma parte estética, mas esses músculos poderosos desempenham um papel importante em nossa vida diária. Eles nos ajudam a levantar, subir escadas, além de correr e pular. Quando você faz exercícios como agachamentos ou elevações, o glúteo máximo é o que mais trabalha, tornando-o essencial para a estabilidade e o movimento. Esse músculo também é importante para manter uma boa postura, especialmente em nosso estilo de vida sedentário. Glúteos fortes podem reduzir o risco de lesões, especialmente na região lombar e nos joelhos. Fortalecer os glúteos com exercícios como agachamentos, lunges e pontes pode melhorar o desempenho esportivo e facilitar as tarefas do dia a dia. Portanto, da próxima vez que você pensar na sua bunda, lembre-se de que não se trata apenas da aparência. É um músculo poderoso que ajuda você a se mover. Que tal cuidar dele hoje? Acredite ou não, mas um dia o ar estava cheio de panquecas. Em um evento estranho e inesquecível, uma cidade enfrentou dificuldades após um desastre natural que causou uma grande inundação. À medida que o nível da água subia, ela levou consigo uma mistura única de substâncias, criando uma massa espessa que surpreendeu muitos moradores. Imagine caminhar pelo seu bairro e de repente sentir o doce aroma de panquecas no ar. Esse fenômeno se tornou tão famoso que gerou histórias engraçadas, como quando alguém explicou à sua seguradora que sua casa afundou em xarope. Pessoas e cavalos ficaram presos, e prédios desabaram sob o peso do desastre. Durante muitos anos, os moradores não conseguiram se livrar desse cheiro doce, que se tornou uma parte marcante de suas vidas diárias. Esse evento não só trouxe risadas em meio ao caos, mas também destacou a resiliência humana diante da imprevisibilidade da natureza. Com que frequência você ouve falar de uma cidade que cheirou a café da manhã por tantos anos? O Miracle Garden de Dubai é o maior jardim floral natural do mundo, onde os visitantes podem apreciar flores vibrantes e composições criativas. Localizado na região de Dubai Land, nos Emirados Árabes Unidos, o jardim possui mais de 500 mil flores, dispostas em exposições impressionantes que atraem todos os visitantes. Entre suas características notáveis estão as elaboradas composições florais em forma de objetos famosos, incluindo um Airbus A380 em tamanho real e um divertido topiário do Mickey Mouse. O jardim apresenta milhares de variedades de flores, cada uma cuidadosamente cultivada para florescer nos meses mais frios. Ao caminhar por seus caminhos sinuosos, você ficará encantado com as cores vibrantes e os designs deslumbrantes.
Este paraíso floral não é apenas um espetáculo para os olhos, é também uma maravilha da engenharia, utilizando sistemas de irrigação especiais projetados para economizar água e manter paisagens verdes, pronto para ver essa bela visão com seus próprios olhos. Você não vai acreditar nisso sobre as grandes pirâmides do Egito. Essas estruturas monumentais são as últimas das 7 maravilhas do mundo antigo, ainda de pé, mostrando as incríveis conquistas das civilizações antigas. Construídas há mais de 4.500 anos, as pirâmides foram feitas com cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 2,5 toneladas cada. Imagine a força e a colaboração necessárias para mover essas enormes pedras sem máquinas ou ferramentas modernas. Historiadores ficam fascinados em como os antigos egípcios conseguiram essa façanha notável. Teorias sugerem que eles usaram uma combinação inteligente de rampas, alavancas e uma força de trabalho incrível, com alguns pesquisadores propondo que a lubrificação com água pode ter ajudado a deslizar as pedras mais facilmente. Cada pirâmide servia como um grande túmulo para os faraós, meticulosamente projetada para se alinhar com corpos celestes e a bússola, refletindo suas crenças e poder. O que é ainda mais empolgante é que descobertas modernas continuam a revelar segredos, com câmaras ocultas e técnicas de construção inovadoras sendo descobertas. Então, da próxima vez que você admirar esses gigantes antigos, lembre-se de que eles são mais do que apenas pedras. Eles representam a história complexa de uma civilização que continua a nos inspirar e cativar. Vamos descobrir a verdade sobre instrumentos musicais antigos. O instrumento musical mais antigo conhecido é uma flauta, com uma história fascinante que remonta a aproximadamente 35 mil anos. Este incrível artefato foi encontrado em uma caverna remota na Alemanha, onde foi cuidadosamente esculpido a partir de um osso de pássaro. Imagine nossos ancestrais, equipados apenas com instinto e criatividade, criando melodias em um mundo dominado pela sobrevivência. A capacidade deles de expressar emoções através da música revela muito sobre o espírito humano. Esta flauta faz parte de uma coleção maior de artefatos pré-históricos que iluminam a cultura e a criatividade dos primeiros humanos. Em vez de depender apenas dos sons do mundo natural, eles produziram ativamente instrumentos para criar melodias harmoniosas. Pesquisas indicam que a música provavelmente desempenhou um papel vital na formação de laços sociais entre as comunidades antigas, destacando nosso desejo intrínseco de nos conectar com os outros. Então, da próxima vez que você apertar o play na sua música favorita, lembre-se dos milhares de anos de evolução musical por trás dela, ecoando através das gerações e servindo como uma poderosa forma de expressão. A seção Shangon Jondal da Trilha da Tábua Celestial é um verdadeiro teste de coragem, com apenas 4 metros de comprimento e 30 centímetros de largura. Essa trilha estreita, situada a grandes alturas, faz com que os turistas corajosos se concentrem a cada passo. Para atravessar essa parte perigosa com segurança, os alpinistas precisam usar sistemas de segurança, mosquetões e até correntes antigas para se prender. Imagine caminhar por essa tábua estreita, cercado por vistas deslumbrantes, mas ciente de que um erro pode resultar em uma queda perigosa. A emoção de percorrer a trilha da Tábua Celestial atrai muitos amantes de aventuras em busca de adrenalina. No entanto, é importante lembrar que a segurança deve sempre vir em primeiro lugar. Alguns podem se perguntar se tanta beleza vale o risco, enquanto outros veem nisso uma oportunidade de conquistar os lados selvagens da natureza. Seja qual for a razão para enfrentar esse percurso fascinante, mas arriscado, uma coisa é certa: ele oferece uma combinação única de beleza e perigo que é difícil de encontrar em outras trilhas. Você pode se surpreender ao descobrir que irmãos e irmãs podem ter origens diferentes. Isso é um fenômeno fascinante relacionado à recombinação genética. Embora irmãos e irmãs tenham os mesmos pais, a forma como seu DNA se mistura na formação dos óvulos e espermatozoides resulta em diferenças em sua composição genética. Por exemplo, imagine que um dos irmãos é identificado como 30% irlandês, enquanto o outro é 50% irlandês. Como isso é possível? Durante a reprodução, o material genético é combinado de maneiras diferentes para cada criança, o que significa que eles herdam diferentes partes do DNA de seus pais. Isso significa que até mesmo parentes próximos podem ter linhagens genéticas distintas. Portanto, embora você possa crescer em uma mesma família e ter muitas semelhanças, os resultados da sua origem podem te surpreender. Isso nos lembra o quão única é a história genética de cada pessoa
e destaca a incrível complexidade da genética humana. Descubra a incrível floresta tropical da Bacia do Congo. Esta região extraordinária é a segunda maior floresta tropical do mundo, perdendo apenas para a Amazônia. Ela se estende por 6 países, incluindo a República Democrática do Congo, Camarões e Gabão, e é um verdadeiro tesouro de biodiversidade. Aqui vivem espécies únicas, como o raro elefante florestal e o okapi, que prosperam em suas paisagens verdes. Além de ser um refúgio para a vida selvagem, a Bacia do Congo desempenha um papel crucial na saúde do nosso planeta. Ela ajuda a regular o clima da Terra, absorvendo grandes quantidades de dióxido de carbono, o que é essencial na luta contra as mudanças climáticas. No entanto, essa área vital enfrenta crescentes ameaças devido ao desmatamento causado pela exploração madeireira e pela agricultura. Proteger a Bacia do Congo não é apenas preservar sua incrível vida selvagem, é também cuidar do nosso futuro. Como podemos ajudar a conservar um ecossistema tão importante? Surpresa! O primeiro motor de busca da web se chamava Archie. Em 1990, quando a internet ainda estava engatinhando, um estudante brilhante chamado Alan Entad, da Universidade McGill, em Montreal, criou uma ferramenta revolucionária que mudou a forma como encontramos informações online. Essa ferramenta, chamada Archie, tinha uma missão simples, mas inovadora: indexar e buscar arquivos em servidores FTP, que eram a principal forma de compartilhar arquivos antes da popularização da web. Hoje temos motores de busca sofisticados como o Google, que podem vasculhar bilhões de páginas em um instante, mas Archie foi o primeiro passo rumo a essa incrível capacidade. Basicamente, quando o conteúdo online começava a florescer, Archie ajudou os usuários a navegar pelo vasto e desconhecido território da internet, oferecendo uma maneira de localizar arquivos rapidamente. Imagine procurar na internet sem o Google. Archie coletava metadados sobre os arquivos que conseguia encontrar, permitindo que as pessoas buscassem documentos específicos por meio de consultas de texto. Esse esforço pioneiro lançou as bases para as tecnologias de busca avançadas que usamos hoje, tornando-se um marco crucial na era digital. Você sabia o que significa nibbling? Nibbling é uma palavra carinhosa que se refere aos filhos dos seus irmãos e irmãs, incluindo sobrinhos e sobrinhas. Esse termo ficou popular à medida que as relações familiares e a linguagem mudaram. Em vez de dizer os filhos da minha irmã ou os filhos do meu irmão, você pode dizer meus nibblings, adicionando um toque divertido. É uma ótima maneira de se referir a essas crianças que trazem caos, alegria e diversão sem fim nos encontros familiares. A linguagem está sempre evoluindo e nibbling é uma forma moderna e informal de reconhecer esses laços familiares especiais, muitas vezes cheios de risadas e amor. À medida que as famílias se tornam maiores e mais complexas, termos como nibbling ajudam a manter nossa língua fresca e interessante. Você pode se surpreender com a rapidez com que esse termo divertido conquista os corações de pais e tios ou tias. Então, da próxima vez que você falar sobre os filhos dos seus irmãos e irmãs, por que não usar nibblings? É fácil, é memorável e mostra a conexão única que você compartilha com esses pequenos aventureiros na sua vida. Você já se perguntou por que há tantas pessoas em Mônaco? Este pequeno país europeu é surpreendente pela sua densidade populacional e é o mais densamente povoado do mundo. Aqui vivem cerca de 19.361 pessoas por quilômetro quadrado, e as ruas de Mônaco estão cheias de vida. Imagine uma cidade movimentada, onde cada centímetro é ocupado por moradores, turistas e luxo. O tamanho reduzido de Mônaco, com apenas cerca de 2,02 quilômetros quadrados, faz com que pareça mais uma comunidade vibrante do que um país. Essa situação única é parcialmente explicada pela sua popularidade como destino turístico e status de paraíso fiscal, atraindo pessoas ricas de todo o mundo. Como resultado, em Mônaco vivem tanto locais quanto estrangeiros, criando uma cultura diversificada, enquanto preservam sua identidade monegasca. Com uma densidade populacional tão alta, os moradores desfrutam de muitas comodidades e atrações, como o famoso Cassino de Monte Carlo e a Bela Costa. Então, como você imagina a vida em um lugar tão movimentado? Você sabia que o árabe é escrito da direita para a esquerda? Enquanto muitos idiomas, como o inglês, são escritos da esquerda para a direita, o árabe tem uma abordagem diferente.
A singularidade da escrita árabe é que ela flui da direita para a esquerda, tornando-se especial entre os sistemas de escrita do mundo. Isso significa que, ao abrir um livro ou sinal em árabe, você começa pelo lado direito da página. Mas o interessante é que os números árabes, como os que usamos diariamente, são escritos da esquerda para a direita. Portanto, ao ler um preço ou uma data em árabe, você mudará de direção, como um camaleão muda de cor. Essa escrita bidirecional pode ser desafiadora para os aprendizes, mas enriquece o idioma. Com sua bela caligrafia e gramática complexa, o árabe é um verdadeiro tesouro cultural. Não é incrível como os idiomas podem ter características tão únicas? Acredite ou não, as raposas árticas mudam a cor de sua pelagem. Essa adaptação incrível é essencial para a sobrevivência delas em um ambiente gelado que chamam de lar. No inverno, as raposas árticas têm uma linda pelagem branca, que as ajuda a se camuflar na paisagem nevada, dificultando a detecção por predadores. Mas com a chegada dos meses quentes, esses animais inteligentes trocam o pelo branco por um tom cinza escuro. Essa nova cor as esconde perfeitamente entre as pedras e a tundra, permitindo que caçem de forma eficiente e evitem se tornar presas. A capacidade de mudar a cor da pelagem não só mostra a incrível versatilidade das raposas árticas, mas também destaca as maneiras extraordinárias pelas quais a natureza se adapta ao seu ambiente. A natureza é realmente surpreendente, criando maravilhas ocultas para ajudar os animais a sobreviver. Então, da próxima vez que você pensar na vida selvagem do Ártico, lembre-se dessas raposas inteligentes e como sua moda sazonal as ajuda a enfrentar o rigoroso cenário ártico. Você pode acreditar como o almirante Nelson voltou para casa. Após sua morte na dramática Batalha de Trafalgar, em 1805, o almirante Horácio Nelson teve um funeral incomum. Para preservar seu corpo durante a viagem de volta à Inglaterra, os oficiais o colocaram em um barril cheio de conhaque. Essa escolha surpreendente ajudou a manter seu corpo durante a longa travessia marítima. A Batalha de Trafalgar foi um confronto naval decisivo, onde Nelson liderou a frota britânica à vitória sobre as forças combinadas da França e da Espanha. Seus atos heróicos o tornaram uma figura famosa na história britânica, e a forma como ele foi trazido de volta só aumentou seu status lendário. Quando o navio chegou à Inglaterra, multidões se reuniram para prestar homenagem, e Nelson teve um funeral de estado. A história de sua viagem no barril de conhaque pode parecer estranha, mas destaca tanto as tradições da época, quanto o respeito pelos grandes líderes. O que você acha desse episódio incomum da história militar? Descubra a incrível árvore Huay Huay no México. Essa magnífica árvore, também conhecida como árvore de 2 troncos, possui o tronco mais largo do mundo. Seu diâmetro impressiona com 14 metros. Imagine-se diante de um gigante que testemunhou mais de 2 milênios de história. Localizada na vibrante região de Oaxaca, essa árvore antiga é uma das mais velhas do planeta, com aproximadamente 2.000 anos. Seu tronco massivo conta histórias do tempo, resistindo a inúmeras tempestades e mudanças no ambiente. Os visitantes frequentemente ficam maravilhados com seu tamanho colossal e a rica biodiversidade que prospera ao seu redor. A árvore Huay Huay não é apenas uma maravilha natural. Ela simboliza a resiliência da natureza e nos lembra da importância de preservar nossas florestas. Portanto, ao pensar sobre idade e beleza, essa árvore incrível se destaca como um símbolo de longevidade. Como podemos proteger tais maravilhas para as futuras gerações? Difícil de acreditar, mas os cassinos usam tecnologia para rastrear apostas. Os cassinos modernos estão equipados com tecnologias avançadas que ajudam a monitorar as apostas de perto. O monitoramento constante permite identificar jogadores que podem tentar manipular o jogo ou trapacear. Com software sofisticado e sistemas de vigilância, os cassinos podem analisar simultaneamente o comportamento de muitos jogadores. Se alguém faz apostas incomuns ou movimentos estranhos, o sistema registra isso para investigação posterior. Isso não só protege os interesses do cassino, mas também melhora a experiência geral dos jogadores honestos, garantindo a todos chances iguais de ganhar. Em um mundo onde a justiça é fundamental, essas tecnologias ajudam a manter a confiança e a reputação no ambiente de jogo. Na próxima vez que você visitar um cassino, lembre-se de que por trás da diversão existe todo um sistema que garante um funcionamento seguro e contínuo. Prepare-se para se surpreender com as abelhas. Esses insetos incríveis são realmente especiais, pois produzem mel, um produto que as pessoas apreciam há milhares de anos. Evidências mostram que a coleta de mel remonta à antiguidade,
com registros de apicultura que datam do Egito e da Mesopotâmia. Ao contrário da maioria dos outros insetos que produzem substâncias principalmente para si mesmos, as abelhas melíferas armazenam mel extra em suas colmeias, tornando-o acessível para nós. Essa deliciosa iguaria dourada não é apenas saborosa, mas também possui propriedades antibacterianas incríveis. Isso significa que o mel pode ajudar a cicatrizar feridas e combater infecções, tornando-se tanto um saboroso petisco quanto um remédio benéfico. Então, da próxima vez que você colocar mel em sua torrada ou chá, pense nas maravilhosas abelhas que estão por trás dessa doce delícia. Não é incrível como a natureza nos presenteia com dádivas tão maravilhosas? É verdade que hambúrgueres são melhores que batatas fritas? Surpreendentemente, sim. Pesquisas mostram que comer 2 hambúrgueres pode ser menos prejudicial do que um hambúrguer com batatas fritas. A razão é simples. Hambúrgueres geralmente contêm vegetais, como alface e tomate, que adicionam nutrientes importantes e fibras à sua dieta. Esses vegetais ajudam o corpo a digerir melhor os alimentos e a manter a sensação de saciedade por mais tempo, tornando-os uma escolha mais equilibrada. As batatas fritas, por outro lado, são principalmente feitas de batata frita em óleo, o que significa que costumam conter gorduras não saudáveis e calorias extras. Embora um hambúrguer possa ser uma delícia, escolher 2 hambúrgueres com vegetais pode ser uma opção mais sensata para a sua saúde. Além disso, adicionar ingredientes como cebola e pepino pode aumentar ainda mais o valor nutricional. Então, da próxima vez que você estiver em um churrasco ou em uma lanchonete, pense nas suas escolhas. Talvez seja melhor trocar as batatas fritas por um hambúrguer extra. Um fato interessante sobre as reivindicações de mineração de Elon Musk. Em 2020, o inovador tecnológico Elon Musk destacou a necessidade de mineração extrema para atender a crescente demanda por baterias de veículos elétricos, VE. Embora os VEs sejam elogiados por seu papel na redução das emissões de gases de efeito estufa, a declaração de Musk levantou questões sobre as consequências ambientais associadas a essa mineração em larga escala. A extração de minerais como lítio e cobalto, essenciais para as baterias de VEs, muitas vezes resulta em degradação significativa da terra, escassez de água e poluição nas áreas ao redor das minas. Muitos ecologistas estão alarmados com os danos a longo prazo que essas práticas podem causar, questionando se os benefícios da redução das emissões realmente superam os custos ambientais. À medida que a sociedade avança em direção a um futuro mais sustentável, o equilíbrio entre fontes de energia renováveis e os métodos de produção se torna mais importante do que nunca. Conseguiremos encontrar maneiras de garantir nosso futuro sem prejudicar o planeta? Você sabia que os preguiças nadam muito bem? Esses animais lentos conseguem nadar na água 3 vezes mais rápido do que se arrastam no chão. Embora sejam conhecidos por seu jeito preguiçoso, eles têm talentos ocultos que podem surpreender você. Ao nadar, eles conseguem prender a respiração por até 40 minutos, muito mais do que os golfinhos, que conseguem ficar submersos apenas de 10 a 15 minutos. Essa habilidade incrível permite que os preguiças se movam facilmente por rios e riachos, evitando predadores ou apenas procurando comida. Seus membros longos e corpos leves fazem deles nadadores naturais, e quando necessário, eles podem deslizar pela água quase com graça. Então, da próxima vez que você ver um preguiça pendurado em uma árvore, lembre-se de que ele não está apenas descansando, ele também está preparado para a vida na água. Difícil de acreditar, mas o álcool afeta seu cérebro em apenas 6 minutos. Pesquisadores do Hospital Universitário de Heidelberg descobriram que assim que você dá o primeiro gole, o efeito do álcool começa quase imediatamente. Apenas 6 minutos após o consumo, mudanças notáveis nas suas funções cognitivas começam a acontecer. Essa ação rápida pode afetar tudo, desde a tomada de decisões até a coordenação. Imagine que você está em uma festa, saboreando uma bebida, e percebe que seu cérebro já está reagindo ao álcool. Essa rapidez do álcool destaca a importância de estar ciente do que e quanto você consome. Para muitos, esse efeito rápido pode levar à perda de autocontrole e a julgamentos ruins, por isso entender como o álcool afeta você rapidamente é crucial para fazer escolhas seguras. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma bebida, lembre-se, ela pode começar a agir antes mesmo de você terminar seu primeiro copo.
O que realmente inspirou as invenções de Thomas Edison? Você pode se surpreender, mas o famoso inventor da lâmpada tinha medo do escuro. Esse medo foi a base de sua curiosidade e determinação em criar novas tecnologias que iluminavam a vida das pessoas. Edison nasceu em 1847 e, quando criança, o escuro o assustava frequentemente. Em vez de deixar esse medo pará-lo, ele o transformou em um impulso inovador. Seu desejo de tornar a luz mais acessível resultou em conquistas incríveis, incluindo a criação da lâmpada incandescente prática. Essa invenção mudou nossas vidas, trabalho e lazer, tornando a noite tão brilhante quanto o dia. O medo de Edison se tornou um poderoso motivador, provando que dificuldades pessoais podem nos levar a inovações e a mudar o mundo. Então, da próxima vez que você acender a luz, lembre-se de que foi uma pessoa que temia a escuridão que lhe deu essa luz. Você já se perguntou por que ex-parceiros fazem aparições dramáticas? Recentemente, em um casamento no Reino Unido, aconteceu uma cena digna de filme, quando um ex-namorado apareceu vestido de Batman. Ele estava determinado a reconquistar sua ex, esperando que sua imagem heróica de alguma forma reacendesse o romance. Imagine o momento surpreendente quando os convidados notaram um homem de capa caminhando pelo corredor. Quando a noiva, em seu lindo vestido, o viu, não conseguiu conter o riso diante da absurdidade da situação. Com um sorriso travesso, ela rejeitou seu ex com bom humor, deixando claro que não haveria segunda chance. Mas a drama não parou por aí. Alguns minutos depois, a segurança levou esse herói embora, deixando os convidados do casamento perplexos e divertidos. É um lembrete perfeito de que histórias de amor podem ter reviravoltas inesperadas. E às vezes, a melhor maneira de seguir em frente é aceitar o riso. Você não vai acreditar que isso é sobre dinheiro em papel. A introdução da moeda em papel mudou o comércio, especialmente na famosa Rota da Seda, onde os comerciantes trocavam seda, especiarias e bens preciosos. Antes do dinheiro em papel, as pessoas dependiam principalmente de moedas ou do sistema de escambo, o que tornava grandes transações complicadas e inconvenientes. Com o uso de notas, o comércio se tornou mais fácil e rápido, permitindo fechar grandes negócios sem a necessidade de pesar e contar moedas. No entanto, essa transição não foi sem dificuldades. A confiança em papel, em vez de ativos tangíveis, levantou questões sobre confiança e valor. O que aconteceria se as notas perdessem seu valor ou fossem falsificadas? Com a expansão do comércio e o crescimento das economias, gerenciar esse novo sistema monetário se tornou extremamente importante. As pessoas precisavam encontrar um equilíbrio entre oferta e demanda para que seu dinheiro em papel fosse aceito em todos os lugares. Assim, embora o dinheiro em papel tenha facilitado o comércio, ele também abriu um mundo de novas complexidades. Você vai se surpreender ao saber que vulcões criam relâmpagos. Quando um vulcão entra em erupção, ele não apenas expele lava, mas também pode gerar uma manifestação caótica de energia elétrica, conhecida como tempestade suja. Esse fenômeno acontece porque a erupção libera grandes quantidades de cinzas, pedras e gases na atmosfera. Quando essas partículas colidem, ocorre atrito, gerando eletricidade estática. Quando a carga elétrica se acumula, pode criar relâmpagos intensos que dançam entre as nuvens de cinzas. Por exemplo, durante a erupção na Islândia em 2010, o céu foi iluminado por relâmpagos incríveis, causando interrupções nos voos em toda a Europa devido às condições perigosas. Embora os cientistas ainda estejam estudando os detalhes dos relâmpagos vulcânicos, esse fenômeno impressionante demonstra claramente o poder e a imprevisibilidade da natureza. Vamos revelar a verdade sobre o bebê dançante. Esta animação divertida e encantadora, muitas vezes chamada de Dança do Bebê, foi criada em 1996 pelo animador Michael Gerard. Ela rapidamente se tornou o primeiro meme viral da internet, conquistando os corações dos espectadores em todo o mundo. Imagine um pequeno bebê dançando alegremente ao som de uma música animada. É uma cena que não dá para não sorrir. O bebê dançante surgiu graças a um simples software de animação e se espalhou amplamente por e-mails e sites antigos, provocando risadas e admiração. Ele não apenas divertiu, mas também se tornou um marco na cultura online, abrindo caminho para inúmeros memes que vieram depois. Com o aumento do número de pessoas na internet, o bebê dançante se tornou um símbolo de uma nova era digital, mostrando como a criatividade pode se espalhar pela rede como fogo. Então, da próxima vez que você se deparar com um meme, lembre-se de que tudo começou com esse dançarino encantador.
Você já se perguntou como as cobras sobrevivem após serem decapitadas? Mesmo depois de uma cobra venenosa perder a cabeça, ela ainda pode morder. Esse fato surpreendente se deve aos impressionantes reflexos de sobrevivência que podem durar várias horas após a decapitação. O sistema nervoso permanece ativo, permitindo que a cobra reaja a estímulos mesmo sem o cérebro. Esses reflexos fazem parte das incríveis estratégias de sobrevivência da natureza, ajudando os animais a se protegerem de ameaças. É um lembrete claro de quão fortes são os instintos no mundo animal. Portanto, se você algum dia encontrar uma cobra, lembre-se de que até uma cobra sem cabeça pode ser perigosa. A natureza é cheia de mistérios, e esse fenômeno mostra maneiras incríveis pelas quais os seres se adaptam para sobreviver. Não é impressionante como a vida pode continuar mesmo nas situações mais extremas? Prepare-se para eventos emocionantes com Monster Trucks. Os eventos de Monster Trucks são uma combinação incrível de força e habilidade que mantém o público na expectativa. Imagine enormes caminhões pesando mais de 4.000 quilos, mostrando sua incrível agilidade e potência. Cada evento inclui muitos truques emocionantes, desde saltos altos sobre rampas até impressionantes apresentações de freestyle que fazem a multidão vibrar. Os fãs se reúnem em grande número, lotando os estádios para ver essa competição extrema, onde os motoristas levam seus veículos ao limite, proporcionando performances incríveis. O som dos motores rugindo enche o ar enquanto esses gigantes competem entre si, buscando o melhor tempo ou o truque mais espetacular. Aqui não se trata apenas de velocidade, habilidade, precisão e impressionar o público são fundamentais. Seja uma corrida emocionante ou um salto impressionante, os eventos de Monster Trucks prometem experiências inesquecíveis para todos, tornando-os favoritos entre os amantes de adrenalina e famílias. Pronto para testemunhar essa emoção? E se eu disser que loções podem atrair mosquitos? Muitas pessoas gostam de usar loções com ácidos alfa-hidroxi, AHA, porque ajudam a esfoliar e renovar a pele. No entanto, apesar dos benefícios para a pele, há uma desvantagem inesperada. Elas podem atrair mosquitos. Quando você aplica loções com AHA, sua pele se torna mais atraente para esses insetos incômodos. Isso é especialmente importante considerar nos meses quentes ou em locais com muitos mosquitos. Para evitar picadas, é melhor não usar essas loções ao ar livre. Em vez disso, escolha repelentes que contenham ingredientes como DEET ou picaridina, que afastam esses invasores de forma eficaz. Proteger a pele é importante, mas você também quer aproveitar o tempo ao ar livre, sem coceiras de picadas de mosquito, certo? Portanto, da próxima vez que escolher uma loção, pense bem sobre os ingredientes. Acredite ou não, o Gmail começou com 1 GB de armazenamento. Quando o Gmail foi lançado em 2004, ofereceu aos usuários 1 GB de espaço gratuito, o que era muito em comparação com concorrentes como o Hotmail, que oferecia apenas 2 MB. Essa mudança de megabytes para gigabytes fez muitos pensarem que era uma piada. Naquela época, as pessoas se perguntavam como o Google poderia oferecer tanto espaço de graça. A maioria dos serviços de e-mail limitava o armazenamento a alguns megabytes, então a oferta do Gmail parecia irreal. No entanto, essa ousadia não só atraiu milhões de usuários, mas também mudou nossa visão sobre e-mails. Em poucos anos, o Gmail se tornou o serviço de e-mail principal para muitos, graças às suas funções inovadoras, como busca poderosa, filtragem de spam e, claro, amplo armazenamento. Mesmo hoje, é difícil imaginar a vida sem o Gmail. Não é incrível como uma ideia mudou para sempre o e-mail? Você sabia que Cleópatra viveu mais perto do McDonald's? Esse fato interessante conecta dois eventos históricos que parecem não ter relação. Cleópatra, a última rainha do Egito, governou no 1º século a.C., ou seja, há cerca de 2.000 anos. As famosas pirâmides de Gizé foram construídas por volta de 2560 a.C., quase 2.500 anos antes de sua época. Vamos para 1955, quando o primeiro McDonald's foi inaugurado em San Bernardino, Califórnia, marcando o início do fenômeno global do fast food. Isso significa que Cleópatra viveu apenas 2.000 anos antes do primeiro McDonald's, e sua vida começou 2.500 anos depois da construção das pirâmides. É surpreendente pensar como a última governante do Antigo Egito e uma rede moderna de fast food têm uma conexão tão inesperada através do tempo. Essa comparação destaca o quanto nosso mundo mudou ao longo dos milênios e nos lembra que a história pode ser mais interconectada do que pensamos.
Não é incrível como as linhas do tempo podem se cruzar de maneiras tão inesperadas? Prepare-se para se surpreender com a astúcia de P.T. Barnum. No século XIX, o lendário showman P.T. Barnum sabia como prender a atenção e entreter seu público. Ele criou uma maneira genial de controlar o fluxo de visitantes em suas exposições, colocando placas com a inscrição "Saída por aqui". O detalhe: a maioria dos visitantes não sabia que saída realmente significava saída. Em vez de levá-los a atrações ainda mais incríveis, as placas de Barnum direcionavam os desavisados diretamente para a rua. Esse jogo de palavras foi uma surpresa agradável para muitos, que descobriram que estavam saindo da exposição em vez de admirar novas maravilhas. A estratégia de Barnum destaca sua compreensão da curiosidade humana. Ele atraía as pessoas apenas para mandá-las embora, garantindo que seu show funcionasse sem parar. Imagine as expressões em seus rostos quando perceberam que caíram nesse truque. Que maneira brilhante de controlar a multidão! Acredite ou não, as lesmas têm milhares de dentes. Esses seres incríveis que muitas vezes vemos deslizando por caminhos de jardim ou comendo salada, na verdade têm até 14 mil pequenos dentes, embora você não os perceba à primeira vista. Em vez de dentes brancos e duros, como estamos acostumados a imaginar, as lesmas possuem uma estrutura única chamada rádula, que se parece com uma fita e lembra uma língua. Essa rádula é coberta por fileiras de pequenos dentes afiados, que as ajudam a raspar alimentos das superfícies. Como elas conseguem ter tantos dentes? A rádula constantemente descarta dentes antigos e cresce novos ao longo da vida, assim como os humanos que perdem dentes de leite para dar espaço aos permanentes. Essa adaptação incrível ajuda as lesmas a se alimentarem de materiais duros como folhas e algas. Embora você possa ver uma lesma de apenas 1 centímetro, pode imaginar que ela está equipada com um mini arsenal odontológico. A natureza não é cheia de surpresas? E se eu te contar sobre Glow, Nova York? Nos anos 1930, os Estados Unidos criaram essa cidade fictícia como uma forma inteligente de combater a violação de direitos autorais. Ao criar um lugar imaginário, o governo tentou enganar os infratores, que queriam escapar das consequências legais. Surpreendentemente, Glow se tornou popular e apareceu nos mapas, marcando um território que não existia. Essa reviravolta incrível levou à criação de um verdadeiro assentamento na região, transformando uma armadilha para infratores de direitos autorais em uma comunidade próspera. Hoje, Glow é um testemunho fascinante de criatividade e lei, onde uma solução original trouxe mudanças reais. Não é incrível como uma ideia pode se transformar de ficção em um lugar vivo, que as pessoas agora chamam de lar? Essa combinação de criatividade e estratégia legal não apenas melhorou as leis de direitos autorais, mas também criou uma história única, que continua a nos intrigar. Difícil de acreditar, mas as atumas de pés azuis são fashionistas. Essas aves marinhas únicas vêm das mágicas Ilhas Galápagos e são conhecidas por suas impressionantes patas azuis. Durante a época de reprodução, os machos exibem suas pernas vibrantes em rituais de cortejo elaborados. O segredo é que quanto mais intenso o azul, mais atraente o macho se torna para as fêmeas. Essa adaptação incrível não só chama a atenção das fêmeas, mas também sinaliza saúde e vitalidade. Pode-se dizer que é uma declaração de moda vibrante no mundo das aves. Essas aves incomuns participam de diversos rituais de cortejo, como danças e troca de presentes, tudo focado em suas patas. Então, da próxima vez que você ouvir sobre as atumas de pés azuis, lembre-se de que essas aves não são apenas bonitas, elas também mostram como a beleza da natureza desempenha um papel importante no amor e na atração. Vamos desvendar o mistério da magia turística da França. A França é um dos destinos turísticos mais populares do mundo, atraindo milhões de viajantes a cada ano, o que torna este país tão irresistível. Primeiro, há atrações icônicas como a Torre Eiffel e o Museu do Louvre, que encantam os amantes da história e da arte. Além da arquitetura impressionante, a França oferece paisagens deslumbrantes, desde os campos de lavanda da Provença até as praias pitorescas da Riviera Francesa. O país também é famoso por suas ricas tradições culinárias, incluindo uma gastronomia mundialmente reconhecida e vinhos renomados que agradam os paladares. Cidades como Paris, Nice e Lyon estão cheias de vida, mostrando uma cultura vibrante e ruas encantadoras. E não podemos esquecer dos castelos mágicos no Vale do Loire, cada um com suas histórias fascinantes.
Então, você está pronto para fazer as malas e sentir o charme da França? Você tem checado sua biblioteca Steam ultimamente? Você pode se surpreender ao saber que muitos usuários do Steam, na verdade, não jogam cerca de 1/3 dos jogos que possuem. Isso acontece frequentemente porque eles compram jogos durante grandes promoções ou em pacotes, resultando em bibliotecas impressionantes, cheias de títulos não jogados. Imagine a alegria de comprar um jogo por uma fração do preço original. Embora isso possa ser empolgante, também faz com que muitos jogadores acumulem poeira digital em suas prateleiras virtuais. Quando os jogadores olham para essas bibliotecas, podem rapidamente se sentir sobrecarregados com as opções, o que dificulta a decisão sobre o que jogar a seguir. Esse fenômeno levanta questões sobre os hábitos de jogo e se ter uma coleção extensa traz alegria ou apenas estresse. Então, quantos desses jogos estão acumulando poeira virtual na sua biblioteca? E se eu te contar sobre um bilionário comprador do Walmart? Sam Walton, o fundador do Walmart, ganhou esse apelido marcante por sua incrível habilidade de oferecer preços baixos enquanto construía um império varejista impressionante. Walton começou sua jornada na pequena cidade de Bentonville, Arkansas, onde abriu sua primeira loja em 1962. Sua abordagem foi revolucionária. Ele se concentrou em reduzir custos para repassar a economia aos clientes. Essa estratégia atraiu muitos consumidores em busca de boas ofertas, permitindo que o Walmart crescesse rapidamente. Ao focar na eficiência da gestão da cadeia de suprimentos e utilizar compras em atacado, o Walmart conseguiu manter os preços significativamente mais baixos do que os concorrentes. Hoje, o Walmart é um dos maiores varejistas do mundo, com milhares de lojas ao redor do globo. A visão e o espírito inovador de Sam Walton mudaram a forma como fazemos compras, tornando-o um verdadeiro pioneiro no varejo. Trontais. Flor realmente pode custar $200 mil. A orquídea Shenzhen Nunki fez exatamente isso, surpreendendo amantes de flores e colecionadores ao redor do mundo. Desenvolvida ao longo de 8 anos por agrônomos dedicados, essa beleza artificial combina esplendor e inovação. Com suas cores vibrantes e forma única, a orquídea captura a imaginação, tornando-se um item desejado em leilões. Quando foi vendida por impressionantes $200 mil, tornou-se uma das flores mais caras do mundo, despertando curiosidade sobre o que a torna tão especial. A jornada dessa orquídea, desde a criação em laboratório até um luxuoso adorno, demonstra conquistas incríveis em tecnologias agrícolas e design. Cientistas dotaram a flor de qualidades desejadas, garantindo que sua beleza não seja superficial. Essa venda levanta questões interessantes sobre o valor que atribuímos à natureza e à arte. É apenas a atratividade estética ou a ciência por trás de sua criação que leva a preços tão altos? Essa flor impressionante não é apenas um símbolo de luxo, ela também é um testemunho da criatividade e dedicação humanas. Você sabia que a rã do leite amazônica, chamada cientificamente de Trachycephalus resinifictrix, tem uma aparência que chama a atenção? Essa incrível anfíbia possui grandes olhos e cores vibrantes. Ela vive nas densas florestas tropicais da América do Sul, e sua pele verde brilhante com manchas amarelas e azuis a destaca entre as outras. Mas o que realmente a diferencia é seu visual único, que lembra um pequeno robô, despertando curiosidade e imaginação. Assim como muitos seres tropicais, a rã do leite amazônica desempenha um papel importante em seu ecossistema, ajudando a controlar a população de insetos. Curiosamente, essas rãs têm hábitos de reprodução incomuns. Elas colocam seus ovos em buracos de árvores cheios de água da chuva, garantindo um lugar seguro para o desenvolvimento dos girinos. Portanto, se você algum dia estiver na Amazônia, não esqueça de procurar por essa pequena maravilha robótica entre as copas das árvores. Acredite ou não, eles roubaram uma ponte inteira. Em 2012, uma gangue na República Tcheca cometeu um roubo que surpreendeu a muitos. Esse grupo ousado conseguiu levar uma ponte de metal de 10 toneladas do seu lugar. O plano deles? Vender o metal roubado como sucata, o que pode parecer estranho, mas reflete uma tendência crescente de roubos de metal. Essa ação audaciosa aconteceu na cidade de Břeclav, onde a ponte estava há muitos anos, conectando pessoas e lugares. Os ladrões aparentemente usaram um guindaste para levantar a ponte, o que levanta muitas perguntas sobre como conseguiram fazer isso sem serem notados.
Felizmente, as autoridades perceberam e os membros da gangue enfrentaram sérias consequências. Esse incidente destacou o problema contínuo dos roubos de metal, lembrando-nos de que até estruturas comuns podem estar em risco em um mundo onde o preço da sucata pode levar criminosos a medidas extremas. Você já se perguntou por que as famílias reais não jogam Monopoly? A família real britânica evita esse clássico jogo de tabuleiro por causa da sua competição intensa. Segundo o príncipe Andrew, o Monopoly se torna muito estressante para eles. O jogo, conhecido por sua natureza implacável e negociações traiçoeiras, provoca emoções fortes nos jogadores. Imagine uma família real, famosa por sua calma e diplomacia, transformando uma noite amigável em uma batalha por propriedades e riquezas. Parece que até as famílias mais respeitáveis precisam de uma pausa da competição. Em vez de rolar os dados e comprar hotéis, eles podem optar por atividades menos competitivas que promovam a harmonia. Então, da próxima vez que você se reunir para jogar, pense em quão sério você está jogando e se vale a pena arriscar uma briga familiar. Você está disposto a arriscar tudo pela emoção do Monopoly? O que realmente acontece quando você respira em Marte? Marte tem uma atmosfera muito fina, composta principalmente de dióxido de carbono, o que torna a respiração impossível para os humanos. Cerca de 96% da atmosfera é dióxido de carbono, enquanto a quantidade de oxigênio é mínima, tornando difícil a sobrevivência dos pesquisadores sem equipamentos especiais. A falta de ar respirável cria sérios problemas para futuras missões em Marte, onde os astronautas podem enfrentar perigos tanto das condições adversas quanto das limitações de resgate. Além disso, a atmosfera fina provoca grandes variações de temperatura, e em alguns lugares, a temperatura cai para níveis extremamente baixos. Enquanto planejamos possíveis expedições humanas ao planeta vermelho, os cientistas estão apressados em desenvolver tecnologias que possam criar condições habitáveis ou fornecer sistemas de suporte à vida eficazes. Compreender como superar essas barreiras atmosféricas é crucial se algum dia quisermos pisar em Marte. Você consegue suportar a sala mais silenciosa do mundo? Esta incrível sala, localizada em Minnesota, é oficialmente reconhecida como a mais silenciosa do planeta, com níveis de ruído medidos em decibéis negativos. Na verdade, é tão silenciosa que sons que normalmente não percebemos se tornam surpreendentemente claros. Visitantes relatam ouvir o suave ritmo do seu coração e até mesmo o leve movimento dos seus ossos. A sala foi projetada para criar uma atmosfera ultra-silenciosa, absorvendo ondas sonoras e criando um silêncio quase assustador. Isso pode ser opressor para muitos, pois eles podem começar a sentir desorientação ou ansiedade devido ao silêncio absoluto. Este espaço é utilizado para vários experimentos, ajudando pesquisadores a entender a percepção do som e a privação sensorial. Imagine estar sozinho em uma sala onde o único som é o seu próprio corpo. Quais pensamentos surgiriam? É uma fascinante exploração do som, do silêncio e das reações da mente. Imagine que você está digitando com um teclado com tela sensível ao toque. Este design inovador inclui uma tela sensível ao toque diretamente no seu teclado, que funciona como um mini monitor. Você pode ver seus atalhos favoritos, imagens ou comandos especiais sem precisar mudar de janela no computador. Pense em quantas vezes trocamos entre abas ou programas enquanto trabalhamos. Com esse teclado de dupla função, tudo o que você precisa está sempre à mão. Essa tecnologia não só aumenta a produtividade, mas também facilita a multitarefa. Para os gamers, pode mostrar dados importantes ou itens do inventário, sem interromper o jogo. Além disso, artistas podem usar a tela sensível ao toque para acessar rapidamente ferramentas ou paletas de cores, permitindo um fluxo criativo contínuo. Quando você está digitando um documento longo ou editando fotos, ter informações importantes à vista pode economizar tempo e melhorar a concentração. Com o aumento do número de pessoas trabalhando remotamente e se dedicando à criatividade digital, a demanda por ferramentas eficazes, como este teclado com tela sensível ao toque, continua crescendo. Será que este é o futuro da computação personalizada? Você pode acreditar que o café já foi considerado um mal? Antes que o Papa Clemente VIII defendesse essa bebida tão amada no início dos anos 1600, muitos na Europa viam o café como algo sinistro. Seu efeito estimulante fazia alguns acreditarem que era uma bebida que poderia levar a comportamentos duvidosos, e sua associação com a cultura islâmica também não ajudava sua reputação.
Imagine saborear uma xícara de algo tão delicioso e ouvir que isso pode estar ligado ao diabo. Mas tudo mudou quando o Papa Clemente VIII decidiu experimentar o café. Depois de apreciar uma xícara quente, ele declarou o café não apenas saboroso, mas também uma bebida que deveria ser celebrada. Seu apoio mudou a percepção do café em toda a Europa, ajudando-o a ganhar popularidade na sociedade. Hoje, o café não é apenas uma bebida, é um ritual para milhões, celebrado em cafés e lares ao redor do mundo. Não é incrível como a percepção pode mudar tão drasticamente? E se eu te contar sobre o herói secreto da Downing Street? Essa função pouco conhecida, mas crucial, pertence ao chefe de gabinete, que desempenha um papel fundamental na gestão do dia a dia da residência do primeiro-ministro britânico. Em meio a uma agenda cheia de compromissos políticos, o chefe de gabinete lida com uma variedade de questões, desde a coordenação de reuniões importantes até a garantia de que os eventos ocorram sem problemas. Imagine como é conciliar as responsabilidades de um cargo de alto nível enquanto enfrenta desafios inesperados todos os dias. Essa posição ilustra a complexa rede de liderança política, onde cada decisão pode impactar significativamente os assuntos nacionais. Ao simplificar a comunicação e oferecer suporte essencial, o chefe de gabinete ajuda o primeiro-ministro a se concentrar nas questões mais críticas. Portanto, da próxima vez que você pensar na Downing Street, lembre-se do chefe de gabinete, um jogador importante na vida política do Reino Unido. Prepare-se para se surpreender com os recordes de Tom Brady no Super Bowl. Tom Brady não é apenas um jogador de futebol, ele é uma lenda do Super Bowl. Com impressionantes 20 recordes, ele redefiniu a grandeza na NFL. É importante destacar que ele é o único jogador a conquistar 7 títulos de Super Bowl, mostrando sua habilidade de brilhar no maior palco repetidamente. Mas isso não é tudo. Brady também foi eleito MVP do Super Bowl 5 vezes, mais do que qualquer outro na história. Seus passes precisos e liderança excepcional elevaram suas equipes a alturas nunca vistas no futebol profissional. Desde reviravoltas emocionantes até atuações lendárias, cada aparição no Super Bowl acrescentou ao seu incrível legado. Como ele alcançou esse sucesso extraordinário? Tudo se resume ao seu trabalho duro, determinação e paixão pelo jogo. Como fãs, só podemos imaginar quais recordes ele ainda pode quebrar no futuro. Acredite ou não, mas em Batman extraem toneladas de petróleo. Esta cidade na Turquia surpreende com sua significativa contribuição para a indústria petrolífera. Batman, frequentemente associada ao icônico herói dos quadrinhos, possui impressionantes refinarias que produzem cerca de 22 mil barris de petróleo por dia. As características geológicas da região tornam-na ideal para a extração de petróleo, o que desempenhou um papel importante no desenvolvimento da economia local. Com fábricas ativas e pessoas trabalhadoras, Batman se destaca como um centro de atividade industrial na Turquia. À medida que a demanda por petróleo continua a crescer em todo o mundo, a produção em Batman ajuda a abastecer não apenas o país, mas também mercados fora dele. A combinação do nome de um super-herói famoso com sua real importância na extração de petróleo torna Batman um exemplo interessante de como lugares podem nos surpreender. Você já pensou em uma cidade como um centro de extração de petróleo?